Paz do Senhor, irmãos, irmãs, para as irmãs, os irmãos aí que andam me pedindo, que às vezes vai pregar, não consegue, fica nervoso, como a irmã do Ceará e outras aí. Vamos lá. Aqui é a pregação que eu preparei para hoje, culto de libertação. Tô deixando vocês ver as letras aí, porque é a letra da minha esposa, não é minha não. A minha é essa feinha aqui, essa aqui, né? Eu com a mão assim não tive como escrever, aí eu fui passando a pregação e mandando ela escrever. Falei, coloque isso, coloque isso, coloque isso. Pronto. Aqui tá a introdução da pregação. Você vai ver aqui eu dando essa introdução. E depois, olha o que eu faço aqui, ó. Para eu sair da introdução, para eu ver que eu já saí da introdução, eu olho que eu já vou entrar na pregação. Entendeu? E tem muitas coisas aqui. A pregação de Elias. Vou ver aí se eu desenvolvo um pouquinho para vocês aí, ver como é que eu posso dar essa introdução. Calma, Fred. E lembrando que eu escrevi aqui também, porque eu estava escrevendo com o dedo todo torto, viu? E minha letra também não é tão feia assim não, gente, pelo amor de Deus. É porque eu fui escrever, tive que pegar a caneta e fazer assim, ó. Mas vamos lá para o que interessa, meu irmão. Vamos lá para as irmãs aí que fica nervosa na hora da pregação. Vamos lá, como o pastor Fred vai dar a introdução dele. Ó, a introdução aqui. Depois eu vou chegar na pregação. Eu vou dar uma pregada aí para vocês verem como eu inicio. Quando eu trago uma pregação assim. Deixa eu ver como é que eu vou colocar o celular aqui. Aí eu vou fazer aqui como eu estivesse pregando na igreja. Claro que na igreja, no início eu falo algumas coisas, um agradecimento e tal. Não vou fazer aqui, né? Mas vamos lá. Aí li o texto bíblico. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Li o texto bíblico. Eita, tá 1 Reis 17. Aí eu vou dar a introdução da pregação. Aí eu começo. Irmãos, Elias era um grande homem de Deus, aonde Deus ele separou ali para uma grande obra. Mas quando analisamos e meditamos o nome de Elias, o nome de Elias significa Deus é Javé. O nome de Elias significa Deus é Javé. E se você for analisar, qual é o significado da palavra Javé? Javé significa eu sou aquele que sou, ou aquele que traz a existência de tudo que existe. Aí nessa passagem aqui, eu sou aquele que sou, você pode falar um pouquinho de Moisés. Você pode chegar e falar um pouquinho da criação, porque eu sou aquele que sou, aquele que traz a existência de tudo que existe. Aí você pode chegar e falar, você sabe que no início Deus criou o céu e a terra e tudo que há. Deus criou a plantação, Deus criou o mar e Deus fez separação da terra e da água. Deus criou o homem, depois da costela do homem, Deus criou a mulher. E no 7º dia, diz a Bíblia que Deus, ele descansou. Então, irmãos, aí eu continuo aqui na introdução. Então, Elias, ele era considerado... Você não pode começar a introdução já pulando no poder, gritando. A não ser se Deus te usar. Mas a introdução é isso aqui. Elias, você começa devagarzinho. Depois que você começar a aumentar o tom de voz em algumas passagens. Vamos continuar aqui. Então, irmãos, Elias, ele era considerado o profeta do povo. E se você for analisar, Elias era uma figura solitária, assim como João Batista. Aí você atrai para o contexto atual. Você sabe que homem de Deus, sabemos que homem de Deus e mulher de Deus, muitas das vezes são solitários, não tem com quem conversar, não tem com quem falar suas dificuldades, seus segredos, suas provações. Muitas das vezes, homem de Deus e mulher de Deus se sente sozinho, assim como Elias, João Batista. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus, ele está ouvindo as tuas orações, o teu clamor. Tudo que você tem falado com Deus no secreto, no segredo, Deus ele tem ouvido e ele vai responder a tua oração.
Independente se você tem alguém para você conversar. Independente se você tem alguém para dialogar. Aí eu continuo aqui. Eu já passo o olho na agenda para saber em que ponto eu estou. Ó, Elias, um profeta solitário. Eu continuo andando ali no altar, que eu não gosto de pregar parado, dou uma andadinha, e já passo o olho para saber em que ponto eu estou. Por isso que eu coloco separado. Agora o ponto que eu vou. Elias foi chamado para ser porta-voz de Deus naquela nação. Aí eu já vou para esse ponto aqui, eu passo o olho. E sabemos que Elias foi chamado por Deus para ser porta-voz de Deus naquela nação. Aí você pode falar um pouquinho da vida de Elias. Mas não fale muito, porque a pregação, ainda você vai chegar na pregação. Irmãos, Elias foi chamado como porta-voz de Deus para aquela nação, para falar, para pregar a palavra de Jeová. Não fale Jesus no Antigo Testamento não, viu? Jeová Deus, o Espírito de Deus. Nunca fale no Antigo Testamento Jesus. Tem pessoas que ficam pregando no Antigo Testamento e ficam, porque Jesus foi assim com Elias. Não, meu irmão. Antigo Testamento não falava Jesus. Antigo Testamento falava Deus, Jeová Deus, o Espírito de Deus, Jeová. E só falava coisa de Deus. Não falava assim Jesus, entendeu? Então Deus, aí você traz para o contexto atual de hoje. Deus, ele tem um chamado na vida de cada um de nós para ser porta-voz, para trazer a mensagem. Aí agora no Novo Testamento você pode botar Jesus. E Jesus, ele tem te chamado, ele tem te separado para uma grande obra. E muitas das vezes, meu irmão, você não tem se atentado para essa grande realidade. Se você quiser, começa a levantar o tom de voz. E nessa noite ele te chama. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Ah, pastor, eu estou triste. Mas nessa noite eu quero te dizer, ele está te chamando. E se Deus, ele te chama, ou Jesus, ele te chama, ele garante a vitória. Se levante, se coloque de pé nessa noite, porque Deus, ele quer te usar nessa terra. Assim como ele usou o profeta Elias, ele também quer te usar, meu irmão. Não faça de você um coitadinho, uma coitadinha. Você tem um chamado. Você tem um chamado. E Deus, ele quer te usar nessa noite. Aí eu saí da introdução. Tá vendo? Acabou a introdução. Aí o que acontece? Eu já passo o olho aqui, ó, na pregação. No início da pregação. Pregação. Vamos lá, para quem quer desenvolver, pregar assim sistematizado. Então vamos continuar aqui a pregação, meu irmão. Agora eu vou entrar na mensagem. Se você for analisar, a Bíblia nos mostra que Elias, ele morava em Tibes, em Gileade. E se você for analisar, Tibes é uma cidade que não tem muito como você pesquisar na Bíblia. Ou seja, a sua localização é desconhecida, mas tem uma referência, que ela ficava a 13 quilômetros ao norte do rio Joquebede. Aí aqui eu já passo o olho para eu saber o que é que eu vou falar agora. Tá vendo? Chuva retida. Pronto. Aí já estou entrando na pregação. Aí eu olho aqui, passo o olho na agenda, e a Bíblia nos diz que Elias, ele chegou ali diante daquela nação e ele profetizou: segundo a minha palavra, não vai chover. Aí você analisa, meus irmãos, a ousadia do profeta Elias. Ele falou segundo a minha palavra. Sabe por quê? Ele falou segundo a minha palavra porque ele tinha convicção do Deus que ele se via, porque ele tinha convicção que ele verdadeiramente era um homem de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, Deus, ele zela pela tua palavra. Comece a profetizar, meu irmão. Se você verdadeiramente é homem de Deus, mulher de Deus, Deus, ele zela pela tua palavra. Começa a profetizar no teu lar, que o teu lar não é um fracasso. Começa a profetizar na tua vida, que a tua vida não é derrotada. Começa a profetizar na vida dos teus filhos. Começa a profetizar bênção na tua vida.
Não fique profetizando maldição. Você vê a ousadia do profeta Elias. Ele profetizou: segundo a minha palavra, não vai chover. Pronto, vamos lá, para vocês entenderem a pregação. Aí o que acontece? Segundo a minha palavra, tal, cadê? Chuva retida. Eu já sei que foi na hora que ele profetizou. Aí agora eu venho já trazendo um contexto histórico. Eles acreditavam que Baal era rei da tempestade, do relâmpago e da fertilidade da terra. Aqui eu tô dando só uma palhinha, viu, irmãos? Mas na igreja você deixa o poder descer. Aqui eu tô dando uma palhinha só para vocês. Mas claro que na igreja às vezes Deus usa para aqui, usa para ali. Vamos lá. Aí o que acontece? Eu já olhei aqui. Agora eu vou. Já falei da chuva retira. Agora eu olho aqui, ó. Eu tiro o olho daqui e já venho aqui, ó. Eles acreditavam que Baal era o rei da... Pronto. Então vamos ver como o pastor desenvolve aí. Aqui já é o que o povo acreditava de Baal. Então, meus irmãos, Elias, ele veio com a palavra ousada. Mas por quê, pastor Fredson? Elias, ele veio profetizando que não ia chover. Sabe por que Elias profetizou que não ia chover? Porque Jezabel, Acabe e aquela nação pagã, afastada de Deus, eles tinham a convicção, segundo a mitologia grega, que Baal, ele era o rei da tempestade. Olha aí, tempestade, chuva, do relâmpago e da fertilidade da terra. Por isso que Elias veio tocando na ferida e falou: segundo a minha palavra, não vai chover. Por isso que Jezabel, Acabe ficou enfurecido com o profeta Elias, porque eles acreditavam que quem mandava a chuva era Baal. Aí Elias vem desafiando. Aí agora, se eu não quiser falar muito sobre isso aí, mas eu com certeza na hora da pregação eu vou falar. Eu não vou falar aqui agora, né? Aí eu venho, passo, cadê? Tempestade, relâmpago e da terra fértil. Então ali, aí eu vou falar, claro que eu vou desenvolver isso aqui bem na igreja, né? Falar que ali Elias profetizou e não choveu mesmo, tal, e a terra ficou improdutiva, tal, Aí agora eu já olho aqui para baixo. Deus manda Elias para o ribeiro de Querite. Olha, uma localização. Aí eu continuo. E ali, meus irmãos, ameaçaram Elias. E quando a ameaça veio, Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite. Se você for estudar, o ribeiro de Querite ficava a 48 quilômetros do sudoeste de Samaria. E ali no ribeiro de Querite, olha onde eu já estou, alimentado por corvos. Aí eu vou trazer todo um contexto, uma pregação grande demais, misericórdia. Mas só que eu não vou pregar para vocês não. Na verdade não vou pregar toda, né? Aí ali eu já estudei o que? Os corvos se abrigavam em áreas rochosas e desertas, como nos leitos dos rios. E ali trazia alimento e deixava nas fendas onde Elias se alimentava. Lembrando que os corvos... Aí tem toda uma pregação, todo um contexto. Amém? Então tá aí um pouquinho. Claro que na igreja você vai dar lugar ali para o poder, para a unção e tal. Deus vai te dar mais coisa ali para você desenvolver. Aqui só foi rapidinho para vocês.